Finalmente, vamos analisar alguns fatores, né, que fazem parte e que afetam a tomada de decisão, principalmente aí os fatores individuais, os fatores de relacionamento interpessoal. Tá? O primeiro ponto é a percepção individual. Né? Nós vemos hoje uma situação em que cada um tem a sua opinião e isso prejudica bastante, né? Porque quando a gente fala em minha opinião e ela tem que ser respeitada, né, parece que a opinião está acima de tudo. Mas é importante que o conhecimento que esteja acima de tudo, né? Porque nem tudo o que é opinião é válido, é correto, é certo, né? Então, a opinião tem que ser respeitada. A opinião as pessoas dão, mas o que deve ser respeitado é o conhecimento, né? Porque às vezes a opinião diverge muito daquilo que é correto. Então hoje a gente está vendo aí muita gente nesse momento de pandemia falando tanta asneira em relação à doença, em relação a medicações sobre a doença, né? Que dá até revolta, né? Não, mas é minha opinião. Não, você tem que seguir a ciência. Né? Tem que seguir o conhecimento que está colocado aí. Ah, mas a ciência não é verdade. Não, não é verdade. Mas a ciência tem uma importância muito grande para nortear uma série de decisões, né? Então, é mais prudente que a gente siga a ciência, que erra também, tá? Mas a possibilidade de errar é bem menor do que quem segue a sua opinião, tá? Então, essa percepção individual está muito em função disso, né? E essa charge que está aí, se é 6, se é 9, né, tá muito alinhada a essa questão da posição que a pessoa se ocupa na sociedade, em que ela está vivendo, né? Ela vai enxergar o mundo a partir do seu olhar, né? Que é diferente. Se você tem um olhar de uma determinada classe, você vai enxergar o mundo a partir daquelas condições, né? Então, tem a ver com essa percepção individual. Outro fator é os fatores aí que vão influenciar a percepção, né? Então, essa percepção individual é o observador, é quem está vendo, sua visão de mundo, né? Suas características pessoais, o alvo, ou seja, o que se quer atingir, né? O que se quer, né? Alcançar com aquela decisão, né? Então, o alvo é outro fator também que influencia. A situação, né, que é a questão do momento que nós falamos, cada contexto vai exigir decisões diferentes, né? Não dá para você tomar a mesma decisão sempre. É por isso que é interessante a administração, porque a administração não pode trabalhar com receita de bolo. Né? Por quê? Porque cabe ao gestor adaptar as decisões ao contexto. Né? Então, não desenvolvemos ainda uma inteligência artificial que possa fazer isso. Isso vai depender muito da sensibilidade do gestor. Tá? Então, isso é um elemento diferenciado. Felizmente, ainda isso acontece, porque senão as máquinas já teriam substituído os administradores. Tá? Então, aquela coisa da criatividade que nós falamos, a percepção, a, a, o feeling, né? A sensibilidade, isso a máquina ainda não tem, né? E, portanto, é um diferencial humano, portanto, os gestores tendo esse papel a desempenhar na sociedade. Aí nós temos, dentro dessa questão aí da tomar decisão, a teoria da atribuição, né? Então, o primeiro fator, atribuição interna, que as pessoas têm uma tendência muito grande a falar que aquilo ali, a pessoa é assim, né? É um erro até grande, a natureza humana. Ah, não dá, a política nunca vai mudar porque o homem é assim. Né? Então, internaliza as pessoas. Né? Então, é essa coisa aí das causas internas. Um homem é assim, a essência do ser humano é assim. Né? Ele nunca vai mudar porque ele é egoísta por natureza. Tá? Então tende a classificar o indivíduo a partir dessas características intrínsecas, né? Internas, intrínsecas. Tá? Então, causas internas. E nós temos as causas externas, que são os fatores que influenciam o indivíduo, que influenciam a organização. Né? Então, hoje nós estamos
mudando muito o paradigma organizacional por conta de causas externas, né? Então, ou seja, fatores aí da pandemia. Então, hoje muitas empresas passaram a adotar, inclusive, práticas de home office, tá? E que vai continuar depois da pandemia, né? Por conta desses fatores externos, essas causas externas, tá? E nós somos pessoas que vivem na sociedade e somos muito passíveis a vivenciarmos as causas externas, né? Então, né, você tem aí dentro desses fatores ali, tá? Algumas uma determinação, né, que vai estar atribuída ao comportamento a partir de fatores de causas internas ou externas. Então, primeiro é a diferenciação, tá? Então, quando o indivíduo mostra ou então não mostra comportamentos diferentes em situações diversas, tá? Então, é um diferencial que ele vai ter, tá? Então, isso pode ser mais atribuído a uma característica interna dele. Então, ou seja, ele vai ser um excelente vendedor mesmo vendendo óculos ou então vendendo eletrodoméstico. Dentro na zona sul do Rio de Janeiro ou então lá em Rio Bonito. Tá? Ele vai ter sempre aquele diferencial. Então, isso é uma diferenciação. Tá? Consenso. Ocorre quando todas as pessoas que enfrentam uma determinada situação respondem de maneira semelhante. Tá? Então, você tem aí, né, um conjunto grande de pessoas reagindo daquela maneira. Tá? Então, nas escolas, né, os professores reagiram assim, no sentido de, né, atender da melhor maneira possível o aluno em casa, na pandemia. Então, foi aí um fator aí de consenso. Né? Acho que foi um comportamento de toda a classe. Né? Então, foi aí um consenso. Então, foi um fator externo, mas que a classe, né, por si só, né, acabou acampando aquelas ideias. Né? E o outro fator é a coerência. Ocorre quando o observador busca coerência nas ações. Tá? Então, quanto mais coerente o comportamento, mais inclinado fica o observador a também atribuir causas internas. Né? Por quê? Ele age daquela maneira sempre, já é intrínseco dele, já é da característica da personalidade desse indivíduo. Tá? Então, são fatores assim muito associados, né, a elementos internos ou externos, tá? Então, você tem aí, né, alguns erros nessa questão. Primeiro, erro fundamental de atribuição, a tendência de subestimar a influência de fatores externos e subestimar internos quando você tem aí a questão do comportamento alheio, né? Então, você sempre vai avaliar o outro, mas fulano é assim, fulano é daquele jeito. Né? Nunca vai verificar, não, ele é daquele jeito porque teve fatores que influenciaram para ele ser daquela maneira. Fulano ele é irresponsável, ele só chega atrasado no trabalho. Né? As pessoas tendem a não verificar o fator externo. Olha, ele chega atrasado porque ele mora longe, tem uma dificuldade muito grande com transporte, né? Então, são fatores em que, né, você faz aí a atribuição. Né? E o viés da autoconveniência. Né? É o seguinte, olha, eu consegui ter eu consegui ter sucesso no meu negócio não foi por conta da economia ou do país que estava com uma economia boa. Eu consegui pelo mérito. Eu tive capacidade, tá? Então é conveniência. Mas quando o negócio começa a declinar, ele fala: não foi por minha culpa, foi por conta da economia. A economia do país começou a declinar, eu declinei junto. Né? Então é questão da conveniência. Quando
né, ele é bem-sucedido, ele fala que não foram os fatores externos, foram fatores internos, sua competência, seu mérito. Quando ele não é bem-sucedido, tende a avaliar isso como um fator externo e não um fator interno. Tá? Então, isso é típico também do ser humano de ser conveniente nas suas análises, né? A simplificação, né, são alguns outros fatores aí complicados no julgamento, tá? Então, aí a percepção seletiva, as pessoas interpretam seletivamente o que veem com base, né, em seus próprios interesses, tá? Então, você faz ali uma percepção do que você quer pegar, você não simpatizou muito com aquela pessoa e aquela pessoa, num determinado dia, estava nervosa e falou de uma maneira ríspida, falando, não vou conversar mais com aquela pessoa porque ela é ignorante, né? Então você começou a selecionar aquilo que ela tinha de negativo para poder enquadrá-la, né, e tipificá-la como ignorante, né? Você tem aí o efeito halo, que é quando construímos uma impressão geral sobre uma pessoa com base em uma única característica, tá? Então, se ela fala muito rápido, aí você fala, aquela pessoa ali é uma pessoa muito afoita, é a pessoa que quer tudo rápido, porque o modo dela falar já indica como ela é, né? Então ela reduz aquela pessoa a uma característica, né, específica. Os efeitos de contraste, que a avaliação das características de uma pessoa é afetada pela comparação com outras pessoas, né? Então, quando alguém substitui a outra, né? Então você tem esse contraste, tá? Então isso é muito ruim, né? Porque você não deixa aquela pessoa mostrar o serviço dela, mostrar como ela é, fica sempre comparando, né? Então, é a questão do contraste. A profecia autorrealizada, o efeito Pigmalião, que é aquela coisa da pessoa corresponder exatamente aquilo em que o outro acha que ele é, né? Eu tenho um cunhado que é interessante, que ele foi muito severo com os sobrinhos, né? Mas ele fala assim, pô, eu acabei sendo visto assim, porque eu chegava lá, né? Aí o pai da criança falava, cuidado com o Jorge que ele está chegando. Né? Aí ele, para mostrar que realmente era severo, para a pessoa não ficar sem graça, ele acabou sendo severo com os sobrinhos. Então todo mundo enxergava ele como severo, mas era uma pessoa que não tinha nada disso. Né? É o efeito Pigmalião. Ele acaba correspondendo à expectativa do outro. Né? Então nas empresas você vê muito disso. Né? Quando o cara fala, pô, esse cara aí é competente, ele vai fazer de tudo para ser competente, para poder realmente atender a expectativa do outro. Né? A projeção, que é a atribuição de características próprias de um indivíduo a outras pessoas, né? Então ele acaba projetando, ele quer que aquela pessoa seja exatamente cópia fiel dele, né? Então você tem muito chefe que projeta isso. Eu já tive chefe também que achava que eu tinha que ter o comportamento igual dele, tá? Isso é ruim, porque você tem sua personalidade, né? Você vê muito pai que quer que o filho siga os mesmos passos dele, né? Então é o efeito aí da projeção. Ele se projeta no filho, olha, você tem que fazer isso. Aí ele acaba querendo dominar a vida do filho, né? Então isso é um fator também complicado. Você tem aí o estereótipo, né? Que é um julgamento com base na percepção no grupo que ela faz parte, né? Então tende a estereotipar, né? O cara é muito rico, né? Então o rico ele que se comporta dessa maneira, então acaba fazendo assim uma generalização, né, do estereótipo de como que funciona aquele indivíduo, né? E na verdade não leva em consideração os fatores particulares da pessoa, né? E sim daquele estereótipo que foi criado. Outro fator é a generalização, né? E hoje a gente vive uma situação, né, que a generalização é um fator muito preocupante, né, em que você já parte do pressuposto de que a pessoa é assim,
por ela ser branca, por ela ser negra, por ela ser homem, por ser mulher, ou por ser jogador de futebol, ou por ser cientista, ou por ser político, né? Então, ou seja, você acaba já achando de antemão que aquela pessoa é daquele jeito por ter aquelas características iniciais, né? E isso acaba tendo aí um problema, né, no relacionamento, tende a acirrar as disputas, né? Então, isso atrapalha bastante quando você toma uma decisão baseada em generalizações, né? Então, imagina, você vai tomar decisão baseada na generalização de como que é o seu cliente. E você tem um conjunto, um universo grande de características dos seus clientes, tá? Então, isso não pode ser generalizado, tem que ser analisado, esmiuçado, né, para que você possa ter uma visão bem ampla e precisa de como que é aquela situação, tá bom? Então são fatores que podem atrapalhar um gestor na hora de tomar decisão. Tá certo, gente? Então esse foi aí, né, o tema 6, tá? E a próxima aula, né, que vai ser agora no dia 23, né, de outubro, a gente vai entrar aí no tema 7. Tá bom? Um grande abraço a todos.